Boa noite, somos alunos do curso de Psicopedagogia da Maurício de Nassau e vamos apresentar o processo da aquisição da leitura escrita. Larissa Gomes do Nascimento, Janaína Costa de Albuquerque, Diana Maria Lima das Neves. Então, uma pequena mensagenzinha para vocês. Para melhor conhecer a criança, é preciso aprender a vê-la, observá-la enquanto brinca, o brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação do corpo. Estar atento à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira como escreve a sua história. Grafomotricidade. O caminho certo. De forma breve, falaremos sobre o processo do desenvolvimento da escrita, pois nosso objetivo é mostrar na prática como esse processo acontece. A porta de entrada. Então, a porta de entrada são os 5 sentidos. Já vocês vão entender por quê. É preciso compreender os 5 sentidos como parte fundamental do processo de aprendizagem. Os estímulos. O processamento sensorial funciona como porta de entrada para o nosso sistema nervoso central, que, por sua vez, recebe e gerencia informações recebidas por meio dos órgãos sensoriais, através de estímulos visual, gustativo, tátil, olfativo e auditivo. Aqui são nossos neurônios. Os neurônios, gente, quando eles recebem os estímulos através dos nossos sentidos, ele envia informações a outros neurônios. As sinapses acontecem quando a informação é captada por um neurônio que, por sua vez, transmite os estímulos e respostas aos outros neurônios, Então, quando nós, por exemplo, estamos sentindo o cheiro de algo, então aquela informação é enviada a outro neurônio que rapidamente ativa uma memória e conseguimos lembrar de alguma ocasião, um fato, alguém. No entanto, algumas crianças são vítimas de uma má formação do desenvolvimento motor, seja por um atraso no desenvolvimento ou por carência de estímulos. Aqui um pouquinho de como acontece, esse processo, Nós temos funções distribuídas no nosso cérebro, nos lobos, Temos o lobo frontal, temporal, occipital, parietal. Quando estamos no processo de leitura e escrita, algumas áreas do nosso cérebro, como vocês veem aí coloridinhas, são ativadas. Aqueles neurônios que vimos anteriormente, que enviam informações a outros neurônios e cada uma dessas áreas são ativadas, Como vocês veem, as áreas estão em lugares diferentes, que são responsáveis pela visão, linguagem e assim vai. Sabemos que leva um tempo até que a aprendizagem seja consolidada e que todo esse processo de aprendizagem depende do amadurecimento do sistema nervoso central. No entanto, os estímulos são essenciais para o desenvolvimento. Muito ouvimos falar da coordenação motora fina e ampla, porém pouco nos falam de um importante processo para ambas serem desenvolvidas, a coordenação óculo-manual. A coordenação óculo-manual está ligada diretamente aos gestos, proporcionando agilidade e destreza para os movimentos, responsáveis pela coordenação motora global. Esse é o processo ligado intrinsecamente para o desenvolvimento da leitura escrita. Todo esse processo precisava ser explorado antes de apresentarmos uma forma divertida de estimular nossas crianças. Agora nós vamos apresentar um vídeo de um jogo criado para estimular as crianças. Esse especificamente foi desenvolvido para uma criança que ainda não estava apropriada das letras do alfabeto, do reconhecimento das letras do alfabeto. Então, ele foi criado com imagens já reconhecidas pela criança e as letras do seu nome para facilitar a
o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, as crianças que estão no vídeo não é a criança para que o jogo foi desenvolvido. São crianças autorizadas, tá, gente, a aparecer. E eu vou mostrar um pouquinho de como o jogo acontece. O jogo é divertidamente, ok? Cada um vai escolher uma carta, vai pegar a primeira carta que está em cima do monte e observa as próximas cartas para encontrar o que tem de semelhante na sua carta e na carta que está no montinho de cartas. Não pode ficar repetindo consecutivamente a mesma imagem. Então, vou pegar uma carta que na próxima imagem tem a mesma imagem que você já falou, procura outra imagem semelhante, ok? Fala o nome da figura antes de pegar a carta, certo? Se pegar a carta antes de falar o nome, devolve a carta e coloca embaixo do nome, ok? Vamos começar? Cada um pega a sua carta. Coloca no chão para observar. As próximas que vai pegando vai ficando em cima, certo? Pode iniciar. Quando conseguiu pegar para ver quem ganhou. Obrigada, tá, pela participação. Então, aqui está, nem tudo é brincadeira, né? Aqui é uma ficha para avaliação da criança que está na interação com o jogo. Pode ser jogada entre 2 a 4 crianças, né? E só um minuto. E enquanto elas estão jogando, vocês vão avaliar, né? Pode ser avaliada a memória operacional, se a criança respeita as regras estabelecidas nas brincadeiras, durante a brincadeira, se ela procura manter e manipular informações, se ela relaciona as informações, sobre o controle inibitório, se ela inibe e controla o comportamento impulsivo durante o jogo, se ela resiste à tentação, reflete suas ações antes de agir, sobre o cognitivo, manteve o foco atencional voltado ao jogo, alterna atividades sem perder o foco, identifica diferenças entre as imagens. E uma dica, gente, vocês podem desenvolver o jogo em pouco tempo, mas com uma rotina diária. E ao final de, por exemplo, uma semana, vocês vão avaliar o tempo de duração do jogo, se diminuiu, se a criança desenvolveu mais atenção, né? Então, por quê? O que tem a ver o jogo, os neurônios, os 5 sentidos, com a leitura e a escrita, né? Acho que todo mundo está esperando por isso. Vamos lá. Como eu falei, lembra lá da coordenação óculo-manual? Quando a criança está desenvolvendo a leitura, ela precisa dessa coordenação visual. E quando a gente está também trabalhando a atenção durante o jogo, a criança está desenvolvendo essa atenção óculo-visual, certo? E visual e manual, aliás, desculpa. E no traçado das letras, quando ela vai escrever, ela precisa compreender o formato dessas letras. Então, ela precisa dessa destreza, né? Ok? Ficou claro?
Agradecemos pela atenção. Muito obrigada e não esquece de deixar sua like.